Bom, pessoal, o assunto agora é variável indexada, dando continuidade ao assunto da videoaula passada, né? Só que trataremos nessa videoaula sobre matrizes, né? Vocês lembram da videoaula passada que eu comentei que os vetores, né, que são variáveis indexadas, eles são unidimensionais. Eu consigo num vetor armazenar vários dados de um mesmo tipo, né? Sejam em colunas ou em linhas, né? Então, assim, ou é linha ou é coluna, né? Não importa, a gente mesmo, né, como eu coloquei, deixei claro para vocês na videoaula passada, a gente não enxerga como esse dado é disposto na memória RAM. Então, o que importa vocês saberem é que a variável indexada do tipo vetor, ela tem uma dimensão. As matrizes elas já são diferentes um pouquinho. A matriz, o que ela acontece com ela? Elas são bidimensionais, né? Ela tem linhas e colunas, diferente daquilo que eu havia falado sobre vetores, que ele tem ou linhas ou colunas. Aqui é E, então ele tem linhas e colunas, certo? Importante dizer também sobre matrizes que elas também são vetores de certa forma, só que bidimensionais, né? Por terem duas dimensões. Eu trabalho em células, né, que são compostas por linhas e colunas, né? Então, a correspondência entre linha e coluna, eu tenho uma célula, né, que é a combinação dessas duas posições. Eu estou numa coluna zero, numa linha zero, então eu sei que é aquele espaço da minha matriz, né? A gente vai ver, a matriz nada mais é do que o quê? Eu vou formar uma grade na memória, né? É uma variável que ela tem um formato de uma grade, né? De uma tabela, que eu consigo guardar dados em cada uma das células que eu vou trabalhar de uma única variável, certo? Bom, logicamente, elas são conhecidas como arrays também, bidimensionais, né? Da mesma forma que o vetor, mas o vetor é unidimensional, mas é um array também a matriz, tá? Qual que é a sintaxe, então, para eu criar uma matriz? Então, eu vou dar o nome da matriz, conforme tem aqui, né? Eu vou colocar o nome da matriz, vetor. Por que é vetor? Ué, mas se eu estou criando matriz, aqui não deveria ser matriz? Não, lembra que eu falei, ele é um vetor, porém bidimensional, né? Então, por isso que aqui continua sendo vetor. Aqui eu vou indicar a linha inicial e a linha final, tá? Ou seja, ele vai da linha 1 até a linha 5, ou seja, vai ter 5 linhas essa matriz minha e vai ter tantas colunas para ele formar a grade, né? Então, a tabela, né? Nesse caso aqui, então, o CI indica coluna inicial e o CF coluna final. Então, LI linha inicial, LF linha final, tá? Então, através de uma quantidade de linhas que eu vou definir, uma quantidade de colunas, eu monto uma tabela na memória RAM que vai ter um único nome, é uma variável que tem um único nome, só que ela é uma tabela e eu consigo guardar dados nas linhas e colunas dela, tá? E o tipo de dado, como a gente já sabe desde lá do primeiro dia de aula, né, lá do início do ano, que indica se ela é real, se ela é caractere, se ela é inteira, né? São os tipos de dados mais comuns que a gente tem usado nas aulas nossas de algoritmos. Vamos lá, alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu criar uma tabela, uma matriz chamada números, que ela vai ser de dimensão 3x3. Por que dimensão de 3x3? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Quando a gente diz que uma matriz, o número de linhas dela é o mesmo número de colunas, vocês vão aprender isso aí na matemática, né? Já devem ter visto alguns de vocês, que quando a matriz ela tem o mesmo número de linhas igual ao mesmo número de colunas,
Isso significa que ela é uma matriz quadrada. Ela, né, o número de linhas corresponde ao número de colunas. Então, 3 por 3 é uma matriz quadrada. 4 por 4, 5 por 5. 10 por 10, 1000 por 1000 é uma matriz quadrada. Tá? Ela na memória, como está aqui embaixo, aqui, ó, as posições dessa matriz podem ser assim representadas. Então, esse local aqui, ó, números, quando ele cria essa tabela na memória, você vai ver que aqui no Visual G, né, no interpretador de algoritmo nosso, ele vai mostrar dessa forma. Mas na memória RAM, ele cria dessa forma aqui para mim, ó, números, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Ou seja, ele sabe, quando eu falar para ele, ó, guarda algum dado na linha 1, coluna 1, ele vai vir na linha 1, coluna 1 de quem? Do números. Então ele sabe que ele vem em números na linha 1, coluna 1. Se eu falar assim, ó, guarda algum dado na linha 2, coluna 3, então ele vai lá na linha 2, coluna 3 aqui, ó. Ou seja, eu vou guardar algum dado nesse local aqui. Vejam bem, gente. Isso aqui é ilustrativo. 1,1, 1,2, 1,3, eu estou só de modo figurado mostrando aqui para vocês, através da ilustração, como é que ele sabe em que local que ele tem que guardar na matriz números, tá? Não quer dizer que isso aí, esse 1,2 é um número que está guardado ali por ele ser real, não tem nada a ver. Aqui eu só estou ilustrando para vocês exatamente essa situação, como ele cria na memória. Tudo bem? Continuando, então. Aí a gente tem um exemplo, então, de um trechinho de programa que eu consigo, através de leitura de dados de matriz, através de leitura, eu consegui ler. Se eu tenho uma matriz, por exemplo, igual a essa que foi criada aí, 2 por 3, a dimensão dela é 2 por 3, né? E eu vou ter 2 vezes 3, 6 números digitados, né? Nesses 6 números digitados, eu quero guardar na posição 1, na 1, 2, um dado, né? Depois na 1, 3, outro dado. Depois na 2, 1, 2, 2, 2, 3, outros 3 dados. E aí eu termino, porque a tabela, a minha matriz é 2 por 3. Né? Gente, observe isso aqui. Meu x e y. Eu criei essas variáveis para evitar de eu fazer isso aqui, por exemplo. Ó, vou ali para o Visual G para mostrar para vocês. Ó. Vamos supor, então, que eu tivesse criado esse programa assim, ó, números, né? Acho que é números mesmo, né? Números é um vetor de linha 1 até a linha 2, vírgula, da coluna 1 até a coluna 3, de real. Aí eu faço aqui, ó, x, vírgula, y, são variáveis simples que vão ser usadas para controlar o salto de posição. Ou seja, eu vou lá na linha 1, coluna 1, guardo um dado lá. Então, mesma coisa, imagina eu ficar fazendo isso aqui, ó, leia números na linha 1, coluna 1, né? Se eu fizer um negócio desse, vai funcionar. Você vai ver aqui, ó, vou rodar meu programa aqui, ó, executar, rodar, né? Olha lá, ó, ele criou as variáveis aqui e aí esse meu programa só vai ler um dado para essa posição, na linha 1, coluna 1. Então eu vou colocar 10,1, Enter. Olha lá, guardou lá, ó. Então eu tenho guardado aqui. Imagina eu ter que escrever uma linha para cada um dessas atribuições, dessa leitura aí, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou até dar Ctrl V aqui, de tão chato que vai ser isso. Ó. Eu vou fazer 6 vezes, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Isso eu fiz para a primeira linha da matriz, né? Agora eu vou para a segunda. Então, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Aí, eu tive que escrever 6 linhas de programa para isso. Até aí,
Tudo bem, é uma matriz 2×3. E se eu falar para você que eu quero preencher dados numa matriz de 30×30, de 50×90? Imagina uma coisa dessa. Você tem que escrever tudo isso aí? Não, eu vou usar a estrutura de repetição. Se eu sei que... Olha, percebam só aqui, ó. Eu vou ter que ter um laço de repetição para controlar o salto de linhas e um laço de repetição para controlar o salto de colunas. Mas isso um dentro do outro eu consigo fazer isso, ó. Então eu vou vir aqui, vou apagar isso e vou escrever aqui, ó, para x de 1 até. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Esse até aí, eu vou escolher se o meu x vai controlar salto de linhas ou de colunas. Se eu quiser de linhas, esse meu x tem que ir de 1 até 2. Agora, se eu quiser que o meu x controle o salto de colunas, ele vai ter que ir de 1 até 3. Então, eu vou escolher que ele vai controlar salto de linhas. Então, de 1 até 2. Passo 1, faça. Ótimo. Veja bem. Ou seja, essa variável minha, eu posso já passar ela para cá, ó. Tá? Ou seja, imagina, vai ter hora que eu vou estar na linha 1, na linha 2... ele vai funcionar, porque se o meu x vale 1, a primeira... Ou seja, se eu deixar do jeito que está aqui, ó, vamos fechar, fim para. Se eu deixar do jeito que está aqui, o que vai acontecer? O primeiro valor vai ser digitado na linha 1, coluna 1. E o segundo, na linha 2, coluna 1. Roda o programa para ver. Executar, rodar o programa. Vou colocar 10,5. Enter. Olha lá o 10,5, ó. 10,5 já está aqui guardado, ó. Ou seja, agora o meu x passou a valer 2, 2,1. Então, vamos lá, vou colocar o número 100, Enter. Olha onde o 100 veio, ó, na linha 2, coluna 1. Por quê? Porque o meu x está valendo 2. Tudo bem? Mas espera aí, eu quero que ele faça assim, ó. Ele vai na linha 1, coluna 1, guarda um dado. Linha 1, coluna 2, guarda outro dado. Ah, então espera aí. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, vai criar para y. Se o meu x controla o salto de linhas, o meu y ele vai de 1 até 3, passo 1, faça. Ou seja, isso aqui está dentro desse outro laço de repetição. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, fim para. Vejam bem agora o que acontece. Eu vou executar passo a passo. Ó, executa passo a passo. Vamos lá, vou dar no F8 aqui, ó. Eu não sei se ele vai deixar dar F8, tá? Deixa eu mandar executar normal mesmo. Ó, ele está pedindo aqui agora para mim, veja bem, ele entrou uma vez no laço do X. Ele encontrou aqui dentro que é um outro laço de repetição chamado, né, controlado por Y. Então, aqui o x meu ficou valendo 1, olha só, o x meu está valendo 1. E o y meu está valendo 1. Ou seja, pela primeira vez ele vai ter que fazer isso aqui 3 vezes, para depois variar o valor de x aqui. Então, meu x e meu y está valendo 1. Leia um valor para linha 1. Opa, vou até parar o programa aqui. Ó. Vou parar, que eu vou fazer uma alteração. Aqui ó, vai ser o y. Por quê? Porque à medida que o valor vai variando de x e de y, ele vai automaticamente atualizando, né, aquela numeração de posição. O que está dentro do colchete aqui é posição. Então, rodando o programa, ó, olha só, x está valendo 1, y está valendo 1. Eu vou digitar o número 10. O 10 que eu digitar vai ser guardado na linha 1, coluna 1. Por quê? Porque o meu x vale 1 e o meu y vale 1. Você vai perceber que ele vai encontrar o fim para aqui na hora que eu der Enter, vai voltar para cá e o y vai valer 2 e o x vai continuar valendo 1. Quer ver? Ó, vou dar Enter. Olha o y valendo 2. Ou seja, tem um lay agora na tela aqui, ó, né? E aí, como o x tem que ser substituído por esse x aqui, ó, então o meu x vale 1. Linha 1, coluna y, 2. Ou seja, linha 1, coluna 2, está esperando eu digitar. Então eu vou digitar 90, Enter. Olha lá, olha agora o valor do y. O y automaticamente passou a ser 3, porque ele encontrou o fim do para, voltou aqui para cima. Como ele ia até 3, está valendo 3.
ele está esperando eu digitar um conteúdo para a linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. Aí eu vou digitar 120,1. Vou dar Enter. Olha lá, 120,099 é 1, né? 0, isso aí aproximando da 1, né? Tu guardou lá. Olha bem agora. Como era o Y meu estava valendo 3, ele encontrou o fim para aqui, voltou para cá, porque ele ia até 2, ele estava valendo 1, só o meu X, passou a ser 2. E aí, pela segunda vez, ele entra aqui. Quando ele entra aqui, o meu Y inicia, vai de 1 até 3 de novo. Primeiro valor dele, 1. E aí, por 3 vezes, ele vai fazer isso. Por quê? Para preencher a linha 2, coluna 1, 2 e 3 aqui da minha matriz. Então, eu vou colocar 10, Enter. Olha lá, já passei para a coluna 2 da linha 2. 40, Enter. 50. Você vai ver que ele vai sair do laço e vai terminar o programa. Ó. Pronto. Entendeu? Ou seja, de acordo com os valores de posição X e Y, como eu coloquei aqui, o que ele foi fazendo automático para mim? Ele já foi saltando para cada célula da minha matriz de acordo com os limites que eu estipulei para os dois paras que eu criei. Um embaixo do outro, um dentro do outro, tá bom? Porque senão não funciona. Eu não posso fazer um para, depois fazer outro para fora desse para. Não vai funcionar. Tem que ser um dentro do outro para controlar o salto entre linhas e colunas. Eu fixo uma linha e vou percorrendo a coluna dela. Fixo a outra linha e vou percorrendo as colunas dela. Fixo outra linha e vou percorrendo as colunas dela. Tá? Ou seja, gente, tranquilamente dá para fazer isso daí, né? Vamos lá. Voltando lá para a explicação, então. Então, isso daqui nada mais é que o quê? Eu fiz aquele mesmo programa, né? Mostrando aqui para vocês na prática como é que aquilo ali funciona, o salto de posições. O que eu implementei a mais aqui? Essa mensagem, ó, digite o elemento, aí para o usuário saber ó, qual elemento que ele está digitando. Ó, 1, 2, 3. E à medida que ele ia digitando, esses valores iam vindo para a memória aqui. Ó. Então aqui é só uma questão de incorporar no escreval para o usuário enxergar em qual posição da matriz ele está guardando aquele dado. Tudo bem? Que o usuário está digitando. Continuando. Gente, atribuição escrita. Veja bem, esse exemplo que está aqui, eu vou falar sobre ele até com variável do tipo caractere daqui a pouco, porque eu tenho um algoritmo prontinho para a gente aí. Veja bem, esse exemplo aqui, o que eu faço? Eu guardo numa matriz números digitados pelo usuário, numa matriz 2x3, né? 2 linhas, 3 colunas. São 6 números que o usuário vai digitar, conforme o exemplo aqui, eu digitei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão perceber que o que esse programa faz? Ele pega, isso eu guardei numa matriz chamada números, e aí ele vai fazer uma matriz invertida de 3 linhas por 2 colunas. Você vê que aqui o números tem 2 por 3, aqui tem 3 por 2. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada linha dessa matriz e vai transformar em coluna da outra matriz. Eu vou atribuir os valores armazenados na primeira matriz, números, para a matriz invertida. Tá? Ou seja, essa matriz invertida vai se chamar números invertidos. Por quê? Vamos supor que eu digitei 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 que estão na primeira linha da matriz números, ele vai estar na primeira coluna da matriz invertida. Então, vai ficar 1, 2, 3. Porque essa segunda matriz é que tem 3 linhas e não 2 linhas só. Ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. É como se eu pegasse a minha matriz 3 por 2 e fizesse assim, né? Deixasse ela em pé, na verdade. Ela está deitada e eu vou deixar ela em pé. Só que é lógico, eu vou atribuir valor para outra matriz aí. Como que foi feito isso? Eu vou ter x e y controlando o salto de linhas e colunas das duas matrizes. Mas só que aí o que muda? Veja bem, a minha matriz, números invertidos, ela é 3 por 2.
quem vai de 1 até 3? O meu y. Então, eu ponho o y aqui, diferente do x que eu tinha posto aqui. Ó. Tá vendo? Aqui é x, aqui vira y. Por quê? Porque números é 3 por 2 e não 2 por 3, como eu tinha criado. Ou seja, nesse caso aqui, então, eu tenho que inverter as variáveis aqui dentro do colchete. Isso aqui indica a posição do dado que vai estar recebendo, né, dentro da matriz. Ou seja, a posição, o índice da matriz. Quais as posições dessa matriz aqui que vai receber dados da primeira matriz, que eram números que eu tinha digitado lá. Aqui é xy, aqui permanece xy. Por quê? Porque esse laço, o meu x vai de 1 até 2, de 1 até 2. Se eu invertesse essa história, fizesse o x valendo de 1 até 3, aí eu tinha que inverter aqui e aqui, ia ter que ser invertido também, ia ser x e y. Né? Mas como não é, mantive, né? X de 1 até 2 igual ao de cima, então x e y aqui, como foi feito aqui, ó, x e y. Né? Agora, a minha matriz invertida que vai receber, né? Tá aí a setinha aí apontando receber. Então, nesse caso aí, o que ela vai receber? Os dados de cada linha vão ser passados para cada coluna da minha matriz números invertidos, né? Ou seja, você percebe que o 1, 1 ficou na mesma posição. Agora, 1, 2 virou 2, 1. Ó. Linha 2, coluna 1, foi o 2. Olha lá. Ó. Tá vendo? Linha 1, 3 virou 3, 1. Né? Olha lá, 3, 1. Você está vendo aí que guardou o número 3. Tá vendo? Ou seja, ele pegou e inverteu essa matriz para mim. Né? Aliás, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, tá certinho, tá perfeito, é exatamente isso daí. Então, gente, o que vocês têm que tomar cuidado? Eu vou dar um exemplo desse mesmo programa guardando dados numa matriz de caractere, até para não confundir com tanto números assim. Ou seja, eu tenho que observar sempre o índice. Na hora que eu for escrever uma linha como essa aqui, eu tenho que ver quem é o índice aqui. Ó. Quem que tem que ser primeiro, x ou y? Tudo dependerá do para que você escreveu aqui. Tá bom? Olha aí, ó. Olha o resultado observado. Ó. Linha 2, coluna 1, passou a ser linha 1, coluna 2. Tá vendo? Aí o 4, ó. É isso que eu quis dizer. Tá bom? O resultado do algoritmo anterior, então, vai ser o quê? Uma matriz de dimensão 2 por 3. Eu tinha os números digitados assim, né? Na variável números minha, eu digitei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que ele virou? Ele virou isso aqui, ó, uma dimensão 2 por 3. Vocês percebam que essa primeira linha virou a primeira coluna da números invertidos. Tá bom? Ou seja, o que era linha virou coluna na matriz invertida, tá bom? Na tela do usuário, você tem que, né, quando eu rodo o programa, você tem que observar o seguinte. De acordo com o escreval que eu coloco, o escreval ele vai saltando linha. Né? Então, quer dizer, como que eu sei em cada posição da matriz que está? 1, 1, 2, 1. Né? 2, 1 tem o número 2, se você voltar aqui, ó, linha 2, coluna 1, tem o número 2, tá vendo? Na linha 1, coluna 2, estava o 2, aí ele virou linha 1, coluna 2. Perdão, linha 2, coluna 1, né? Vamos falar de novo. Nesse caso aqui, então, eu tinha o número 2 guardado na linha 1, coluna 2. Agora ele está na linha 2, coluna 1, inverteu, né? Eu peguei e virei a minha matriz aí, certo? Bom, os índices são definidos pelo programador. É aquilo que eu falei para vocês. Olha ali, ó, eu criei o vetor números, né? Na minha variável indexada bidimensional, matriz números, que tem 2 linhas e 3 colunas. E o números invertido tem 3 por 2. Como é que eu faço isso, então, dentro do laço de repetição? Olha só, na números invertido, o x virou coluna. Na números, ele virou linha, né?
Na números invertido, o y virou linha. E na números ele virou coluna. Olha lá, ó. Tudo por conta de quê? Da definição que eu fiz no momento que eu criei as duas variáveis. Tudo bem? Tá aí, ó. Bom, eu vou carregar um algoritmo aqui, gente, tá? Que vai ficar legal da gente enxergar uma outra solução aqui, ó. Deixa eu abrir aqui esse programa. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui para... Não, tá até aqui, ó. Não precisa nem dar o pause. Então, olha, esse programa aqui, ele vai de encontro... Vou até colocar uma explicação aqui. Eu criei uns slides aqui para ficar bem legal e bem simples essa explicação dessa aula de agora que a gente vai criar, ó. Então, vou rodar aqui essa explicação. Tá? Então, eu criei naquele algoritmo uma matriz chamada palavras. Tá? A minha palavras, ela tem linhas e colunas. O meu x aí vai ser controlado por linhas, vai controlar o salto das linhas, que está em amarelo. Vocês percebam aqui, eu estou com um x aqui em amarelo, estou com um x posicionado dentro do colchete aqui em amarelo, e aqui as linhas, né? 1, 2 e 3 representando esse amarelo. O vermelho aqui é posição de coluna minha aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e aí, né? Ele vai ser controlado aqui. Vamos ver como é que isso funciona, então. Vamos voltar para o algoritmo, ou seja, então eu criei palavras, que é esse vetor meu, que vai da linha 1 até a linha 3, linha 1 até a linha 3, né? Aqui está demonstrado isso, e coluna 1 até coluna 5, coluna 1 até coluna 5. Legal! Então, isso aqui é a minha posição de x, e isso aqui é a minha posição de y, conforme esse funcionamento aqui que eu vou exemplificar para vocês. O que eu fiz? Eu criei aqui x e y do tipo inteiro. Tá? Por enquanto, até nesse algoritmo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui por enquanto. Vamos deixar só o x e o y. Esse daqui eu vou até colocar como um comentário aqui, ó, tá? Para a gente nem precisar mexer com ele agora. Ele vai criar isso e da mesma forma do exemplo que eu acabei de ditar para vocês, né, de dar no slide anterior, nos slides anteriores aí, eu coloquei aquele exemplo que eu vou preenchendo por linha. Então eu vou rodar esse programa, executar rodar, né? Opa, o que ele deu de erro aqui? Ah, eu coloquei errado aqui, ó. Tá com um espaçozinho aqui, ó. Vamos rodar, executar, rodar. Vamos lá. Digite um valor para uma célula. Mas que célula seria essa? Se a gente ver, gente, aqui não está dando para ver aqui na tabelinha, a coisa está funcionando assim, ó. Eu entrei uma vez em x, né, no lado de repetição do x aqui, e quando eu entro aqui, eu vejo que tem outro lado de repetição que vai de 1 até 5. Então, os dois primeiros valores de x e y, 1 e 1. Né? Ou seja, eu estou nessa primeira linha e vou estar também na primeira coluna. Né? Então, eu estou na linha 1, coluna 1, ou seja, o dado que eu ler vai vir aqui. Ó. Então, se eu chegar aqui agora no meu programa, digitar a letra A, porque é um vetor de caractere agora, ó. A, vou dar Enter. Olha aqui, linha 1, coluna 1, o A veio guardado. Ou seja, linha, coluna, o A guardado lá. Ou seja, linha 1, coluna 1, ele guardou o A ali. Perfeito? Pessoal, nesse momento aqui, o que está acontecendo? A minha coluna, ele encontrou o fim do par aqui, a minha coluna vai variar, vai passar a ser 2. Mas eu permaneço na linha 1. Enquanto eu não correr as 5 colunas aqui, ó, as 5 colunas eu vou ter que correr. Eu fixo a linha 1, aí eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Preencheu as 5, fim, para, volta aqui, ele passa para a linha 2 e aí ele vai de novo. Coluna 1, 2, 3, 4, 5.
meu y é a coluna, né? É onde eu posicionei o y aqui. Ou seja, ele vai fixando uma linha e preenche todas as colunas daquela linha. Fixa outra linha, preenche todas as colunas daquela linha. Ou seja, se eu digitar B aqui agora, olha bem agora para onde foi o B. Linha 2, linha 1, coluna 2. Ou seja, estou na linha 1, coluna 2, eu guardei a letra B, né? Voltando para o meu algoritmo aqui, vou digitar C agora. Olha lá, linha 1, coluna 3, ou seja, linha 1, coluna 3, ele guardou o C. Ó, linha 1, coluna 3, ele guardou a letra C. Se eu voltar aqui para o algoritmo, letra D, Enter. Letra D, Enter. Olha lá, linha 1, coluna 4, ele guardou aqui. Ou seja, você percebeu, eu fixei o X no par aqui, ó, X. Está valendo 1. Aí ele vai fazer Y valendo 1, 2, 3, 4, 5. Ele não sai desse laço interno aqui. Ele fica nele até atingir o 5. Atingiu o 5 agora. Então eu vou lá, letra E, Enter. Linha 1, coluna 5, ele guardou a letra E. Vamos ver. Linha 1, coluna 5, ele guardou o E lá. Ou seja, a minha primeira linha da matriz, palavras, funcionou, né? Ou seja, eu guardei A, B, C, D e E em cada uma dessas posições. Olha agora o que vai acontecer. Eu já cheguei no limite do para meu aqui, que ia de 1 até 5. Fim para, ele vai sair desse fim para, vai vir aqui nesse outro fim para, volta aqui, o x vai passar a ser 2. E aí ele entra aqui, que ele vai de 1 até 3, então ele valendo 2, ele entra de novo aqui no laço. Quando ele entrar de novo aqui no laço, começa o y valendo 1 de novo. E aí ele vai ter que percorrer as 5 colunas da segunda linha. Vamos ver se isso funciona. Então eu estou aqui, ó, vamos lá, digitar a letra F, Enter. Olha aqui, ó, linha 2, coluna 1. Olha o que acontece agora, ó, linha 2, coluna 1, letra F. Ele pulou a linha, né? Porque aí ele entrou, o Y agora está sendo executado de novo, o laço do Y. Ó. Ou seja, G, Enter. Agora ele já estava na linha 2, coluna 2, guardou o G. Linha 2, coluna 2, ele guardou o G. Tá vendo? Voltando. H, Enter. H, linha 2, coluna 3. Olha lá, olha o valor meu aqui, ó, linha 2, coluna 3. Vou digitar HI. Vou dar Enter. O I agora, ele deve ser guardado na 2, 4. 2, 4, porque é o valor meu do Y. Ó, 2, 4, 2, 4. Linha 2, coluna 4. Perfeito? Agora vamos lá, ó. Vou digitar a letra J. Letra J está na 5ª posição, é a última. Enter, 2, 5, guardou lá a letra J. 2, 5, guardou a J. Agora, o que vai acontecer? Como ele chegou no limite do 5 aqui, ele encontra o fim para, vai encontrar o outro fim para, como ele ia até 3, o x meu vai passar a ser 3, ou seja, ele vai pular para a terceira linha. Vai pular para a terceira linha, ele está valendo 2 ainda. Ó. Ou seja, o meu laço do x vai até 3. E aí, quando ele entrar aqui, ele vai encontrar de novo um laço, que vai iniciar de 1 e vai até 5. Por quê? Para ele preencher as 5 colunas da linha 3. Vamos lá. Parei no J, K, L, M, N e O. Na hora que eu der o Enter, olha lá, fim do programa. Ou seja, K, L, M, N e o O. Você viu que, de acordo com isso, ou seja, ele executou o laço de repetição do X 3 vezes e do Y, a cada uma de X ele fazia 5 vezes. Se você fizer isso aqui, ó, 3 vezes 5, tem 15 números guardados. Ele executou aqui esse comando aqui de leitura 15 vezes. Se você somar isso aqui, ó, verificar aqui quantas vezes foi que ele executou, ó. Então, ó, 1, 2, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vezes. Tá vendo? Ou seja, 15 vezes ele executou o laço de repetição. Olha lá, ó, olha o valor de x e y. Parou no 3,5. Olha lá o meu, 3,5. Certo? Espero que tenham entendido. Eu vou dar um Ctrl Z agora aqui, ó.
para voltar esse trechinho, aí deixa eu arrumar só aqui em cima, né? Porque senão ele vai travar nessa linha aqui. E olha só, vamos colocar esses mesmos números no vetor, e aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses dados que estão nessa matriz e vai fazer aquele mesmo processo que eu tinha feito. Eu quero inverter a matriz, ou seja, o que é linha aí vai virar coluna numa matriz de 5 por 3. Aí ela é 3 por 5, vai virar 5 por 3, ou seja, a primeira linha da minha matriz eu quero que seja a primeira coluna dessa outra matriz invertida minha, que eu dei o nome aqui para ela de invertido, ou seja, aqui ó, ela vai ser 5 por 3, você vê que eu inverti aqui os dados na hora da criação, ou seja, quem vai fazer isso para mim? Isso aqui, ó, eu inverti da mesma forma do outro exemplo que eu dei, y aqui, x aqui é x e aqui é y, invertendo, eu controlo o salto de linhas e colunas diferentemente nas duas matrizes. Ele vai inverter os dados e aí vai mostrar o resultado para mim. Vamos ver como é que isso aí vai ser mostrado? Eu vou rodar o programa aqui, executar, rodar, A, B, C, D, E, F, e ele está guardando os dados, ó. G, H, I, J, K, L, M, N, O, e aí, ó, quando ele guardou o O, esse 1 que ele imprimiu aqui, é esse resultado que ele está imprimindo aqui na matriz invertida, ó, na linha 1, coluna 1, guardou A, 2, 1, B, 3, 1, C, ou seja, ele passou para as colunas, ó, na coluna 1 da minha matriz estão A, B, C, D e E, na coluna 2 da minha matriz, ó, estão F, G, H, I e J. Mas, ó, o versão aí não tá legal para enxergar. Então, o que você faz? Vindo para essa ilustração aqui, vai ficar legal de ver, ó. Então, eu tenho palavras e eu tenho invertido. Linha 1, coluna 1, né? À medida, vocês percebem aí que em palavras ele controla o salto de linhas. Em colunas, o salto de invertido, né? No caso, ele só controla o salto de colunas. Tá em amarelo aqui. Está em amarelo aqui. Vocês percebem que ele inverteu, né? E aqui o meu y, que controla a coluna aqui ele vai controlar linhas. E aí o que ele faz? Ó, olha aí, ó. Eu tinha isso guardado, e aí, olha lá, A, B, C, D e E virou coluna da minha matriz invertida. Tudo bem, gente? Eu espero aí que esse algoritmo tenha servido de exemplo, da mesma forma que eu trabalho com índice de linha e coluna em vetor do tipo caractere, eu trabalho com ele em vetor do tipo numérico, né, inteiro ou real, e funciona da mesma forma. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido isso daí. Estou à disposição para esclarecer dúvidas nos exercícios que eu vou estar trazendo para essas aulas nossas aí que estão por vir aí. Tá bom? Um abraço para todos e bons estudos aí. Espero que tenham entendido tudo que foi passado nessa aula.